são um conceito bem complexo. Será que todas as fibras podem se tornar tecidos? Ou só algumas específicas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane. Vamos falar sobre têxtil e moda? O conceito de fibras é bem abrangente. Ele pode falar tanto das fibras têxteis, quanto dos filamentos têxteis e ainda daquelas fibras presentes em grãos e vegetais que, de acordo com o Google, são as partes dos grãos e dos vegetais que o nosso corpo não consegue digerir. Mas como aqui a gente fala sobre indústria têxtil e história da moda, não vamos entrar no mérito das fibras alimentares. Vamos nos manter falando sobre as fibras têxteis, que eu costumo definir como o primeiro elo da cadeia de produção têxtil, ou também como a matéria-prima que compõe um fio, um tecido, uma roupa ou qualquer outro substrato têxtil. Inclusive, tem uma parte das peças de roupa que nos informa qual ou quais matérias-primas nós estamos vestindo. Essa parte das roupas é a etiqueta. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, é só você clicar no botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. E não se esqueça de apertar no botão do joinha e deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. E agora, voltando ao nosso assunto, será que todas as fibras podem se tornar têxteis? Ou só algumas específicas? Se são só algumas específicas, quais são as fibras têxteis? Calma, vamos começar pelo começo. Existe uma série de processos e procedimentos que a gente pode chamar de cadeia de produção têxtil. Esses processos e procedimentos dão origem aos substratos têxteis. Em resumo, a cadeia têxtil é composta por 4 grandes elos: fibras, fiação, tecelagem e beneficiamento. E os substratos têxteis são os produtos desses 4 elos. Esses substratos podem ser fibras, filamentos, fios, linhas, tecidos, peças de roupas prontas, entre uma infinidade de outros tipos. E em se tratando de fios, tecidos, roupas, entre outras peças prontas, a matéria-prima que os compõe a gente pode chamar de fibras têxteis. E como a indústria têxtil é uma indústria de transformação, existem alguns padrões que a gente precisa seguir e alguns órgãos padronizadores e reguladores dessa indústria. Dentre esses órgãos reguladores está o Conmetro, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. E o Conmetro apresenta uma definição para o que são fibras têxteis. Então, segundo a definição 01/2001 do Conmetro, abre aspas, entende-se por fibra têxtil todo elemento de origem química ou natural constituído de macromoléculas lineares que apresente alta proporção entre seu comprimento e diâmetro e cujas características de flexibilidade, suavidade e conforto ao uso tornem tal elemento apto às aplicações têxteis. Fecha aspas. Então, destrinchando essa definição do Conmetro, a gente pode entender que as fibras têm origem natural ou química. Ou seja, a gente encontra elas prontas na natureza ou a gente fabrica elas em laboratório. E essas fibras, para serem têxteis, precisam contar com macromoléculas lineares, que em português, claro, seriam moléculas grandes e contínuas, que não são tão curtinhas. Porque lembra que a gente precisa torcer essas fibras para elas se tornarem fios, para se tornarem tecidos ou linhas de costura, ou o que seja. Então, se essas moléculas são muito pequenininhas, essas fibras vão ficar eriçadas depois do processo de torção. Então, seria como se a gente tivesse um fio e a fibra saindo assim. E a fibra saindo assim de um fio forma o que a gente chama de peeling, que são aquelas bolinhas na roupa. E além dessas macromoléculas serem lineares, elas também precisam ter uma alta proporção entre o seu comprimento e o seu diâmetro. De novo, a gente está pensando em facilitar a torção dessas fibras para que elas se tornem fios e depois se tornem tecidos, roupas, qualquer outro substrato têxtil que conte com torção. E para além dessa definição do Conmetro, a gente também pode olhar para outras 6 características de uma fibra para que ela possa ser uma fibra têxtil. A primeira característica seria a flexibilidade dessa fibra. Ela precisa se dobrar um pouquinho quando a gente aplica um esforço sobre ela. Porque pensa, quando a gente veste ou até mesmo dobra uma roupa, ela não pode se rasgar com esse pequeno esforço do nosso movimento ou do fato de a gente ter dobrado, certo? Porque se a fibra romper,
ou rasgar, a gente vai ter um buraco na nossa roupa e a gente não quer isso. A segunda característica que define uma fibra têxtil é a sua suavidade. Ela precisa ter um toque agradável. Mais uma vez, se a gente for pensar nas roupas, ninguém quer uma roupa com toque áspero, né? Eu mesma não quero. Uma terceira característica que define uma fibra têxtil é a sua resistência. Ou seja, a fibra precisa aguentar uma certa carga de esforço sem romper e sem rasgar. Por que eu falei uma certa carga de esforço? Porque em determinado ponto, quando você ultrapassar a carga de esforço que essa fibra aguenta, ela vai romper e vai rasgar. Mas a essa carguinha que ela aguenta, a gente dá o nome de resistência. Resiliência é uma outra característica que define uma fibra têxtil e ela significa que a fibra volta ao seu estado inicial após cessada uma força que a amasse. Então vamos imaginar que tem uma fibra aqui e eu fechei a mão sobre essa fibra. Quando eu abrir a minha mão e cessar a força sobre essa fibra, ela precisa voltar ao seu estado inicial e essa volta ao estado inicial a gente chama de resiliência. A quinta característica que define uma fibra têxtil é o seu alongamento, que é o tanto que ela estica no sentido do comprimento quando aplicada uma força para isso. E a sexta característica que define uma fibra têxtil é o conforto ao uso. O conforto ao uso está muito relacionado à suavidade, né? A fibra precisa ter um toque suave e macio para a gente conseguir, por exemplo, fazer uma roupa com ela. Mas para além disso, para além do toque da fibra, né, do tecido, do substrato têxtil em questão, a gente também precisa pensar no conforto térmico. Num dia frio, uma roupa precisa te manter aquecido, enquanto que num dia quente, ela não pode te deixar com ainda mais calor. Ela precisa te deixar fresquinho, né? E também permitir que você troque umidade com o ambiente. Pensando, por exemplo, em transpiração, nos dias mais quentes a gente transpira mais, ou então um atleta fazendo alguma atividade física vai transpirar também. E é importante que essa fibra consiga fazer com que a umidade gerada pelo corpo passe por ela e chegue até o ambiente, ou seja, evapore. A fibra não pode ficar lá encharcada por muito tempo. E ao fato de a fibra te manter quentinho nos dias frios e mais fresquinho nos dias mais quentes, a gente dá o nome de conforto ao uso. E tudo isso, tanto a definição do Cometro quanto essas 6 características necessárias para que uma fibra seja têxtil, nos levam a concluir que nem todas as fibras são têxteis, porque elas precisam dessas 6 características, né? Flexibilidade, suavidade, resistência, resiliência, alongamento e conforto ao uso, para poder ser uma fibra que tem aplicação têxtil, que tem aplicação na indústria têxtil. E se faltar uma dessas características, a gente não considera essa fibra como têxtil. Ela vai ter uma outra finalidade em alguma outra indústria ou não vai ter finalidade nenhuma. E caso você esteja pesquisando ou desenvolvendo uma nova fibra têxtil, lembre-se de se atentar à definição do Cometro e também lembre-se de olhar para as 6 características necessárias para que uma fibra seja têxtil. Antes de você sair desse vídeo, lembre-se que há aqui na descrição uma lista de vídeos complementares a este, para você entender mais e melhor sobre fibras têxteis, cadeia de produção têxtil, entre outras coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. É só apertar esse botão vermelhinho aqui embaixo. Não se esqueça de ativar as notificações no sininho para receber todos os vídeos novos e deixar o seu apoio ao meu trabalho em forma de like no botão do joinha. E para você que conhece alguém que precisa dessas informações, mas ainda não as tem, basta compartilhar esse vídeo e dizer: olha só que legal que eu achei no YouTube. Aliás, se você tem alguma dúvida em relação à indústria têxtil e história da moda, não hesite em deixar o seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida, sugestão ou até mesmo elogio para este canal. Foi um prazer falar com você hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Existe uma série de processos e procedimentos aos quais a gente dá o nome de cadeia de produção têxtil, que eu divido basicamente em 4 elos. Não, eu não, né? Você chegou muito hoje.